Ok, às 2h15, de volta com o programa Além da Notícia aqui na nossa Rádio Jornal. Nós já estamos conectados com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, Simpol, o Rafael Cavalcante. Vamos falar sobre segurança pública, muitos assuntos para a gente conversar e debater com o Rafael. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Jornal de Caruaru. Boa tarde. Boa tarde, Berg Santos. Boa tarde a todos os ouvintes do Além da Notícia, da Rádio Jornal de Caruaru. Uma grande satisfação para nós estar aqui mais uma vez. Perfeito. Eu estava comentando agora há pouco, no início do programa, Rafael, que na semana passada nós estivemos aqui conversando, ouvindo o secretário de Defesa Social, Humberto Freire. E aí ele falou sobre as ações que estão sendo feitas do governo do estado, a diminuição da violência, tal e tal. E aí eu vou pedir a sua opinião também com relação à atual situação da segurança pública aqui no estado de Pernambuco. Qual a opinião do Simpol? Veja só, Berg, eu acho que a segurança pública faz tempo que o Simpol é um ator muito crítico da segurança pública como um todo, mas não um crítico com a crítica simplesmente para poder destruir. Não, nós sempre prezamos por apontar caminhos. Acho que não é só uma exclusividade de Pernambuco, mas a segurança pública no país ela é feita de forma muito amadora, vamos dizer assim, muito voluntarista e não pensada a longo prazo. Nós entendemos que o Pacto pela Vida, quando ele foi criado, ele tinha, sim, uma tentativa de olhar a longo prazo, ele tem princípios muito bons de ser uma política pública de Estado, ou seja, que permaneça independentemente dos políticos, mas que foi se perdendo ao longo do tempo. E grande parte dessas perdas, ela se deveu, Berg, pela falta de investimento nas polícias, principalmente na Polícia Civil, que é a polícia responsável pela investigação das ocorrências, dos crimes, né? É uma coisa que eu costumo deixar muito claro, porque a grande maioria da população não tem muito bem definido qual é a função de PM civil, né? A PM, ela é ostensiva, é chamada polícia ostensiva, ela é fardada, por quê? Porque ela é feita para evitar que o crime aconteça. A presença física do policial militar, por si só, é a representação da presença do Estado nas ruas, para evitar inibir que o crime aconteça. Com isso, nem sempre é possível que acontece. Depois que o crime acontece, ou seja, a polícia militar não foi capaz de evitar que ele acontecesse, entra em campo a Polícia Civil ou, numa quantidade bem menor de crimes, a Polícia Federal, que são as duas únicas polícias responsáveis por desvendar o crime no país, né? Determinados crimes de competência do governo federal ou que atingem entidades do governo federal ou crimes que ultrapassam de um estado para outro, por exemplo, o tráfico interestadual de drogas é de competência da Polícia Federal. Todos os outros crimes, via de regra, é de competência da Polícia Civil investigar. Então a gente fala muito da necessidade do investimento na Polícia Civil, e uma coisa que a gente vê aqui em Pernambuco, acontece no país todo, mas aqui em Pernambuco a coisa parece que é pior em relação à nossa instituição, é que há uma cobrança muito grande, há uma capacidade muito grande dos nossos policiais, afinal de contas, o governo está aí fazendo propaganda em cima dos números de diminuição da criminalidade. Esses números não é, com todo respeito, mas não é o secretário de Defesa Social que está indo para a rua para poder investigar, nem muito menos o governador do estado. Quem está indo para nem são os delegados de polícia, por exemplo. Os delegados de polícia são os gerentes da investigação. Mas quem vai a campo são os agentes, comissários e escrivães. E esse pessoal, esse efetivo, que é a massa da Polícia Civil, ele vem sendo penalizado, na verdade, por esse governo há muito tempo, com péssimas estruturas. Vocês conhecem muito bem a realidade das delegacias aí da região. Só para fazer um recorte, basta pegar as delegacias da região de Caruaru, né? Há uns 3, 4 anos atrás foi o Simpol que teve que ter uma luta muito grande e ir para a justiça para conseguir inaugurar a terceira delegacia, que hoje funciona no complexo ali perto da rodoviária, mas que, se não fosse para o Simpol para acionar a justiça, o judiciário aplicar multa ao governo do estado, caso ele não inaugurasse a delegacia, ela estava até hoje funcionando numa pocilga, num improvisado, né? Tem um exemplo aí do complexo de perícias, que nós cansamos de denunciar o descaso e o abandono com essa obra. Milhões de reais de dinheiro público do contribuinte pernambucano foram jogados pelo ralo, porque o equipamento estava praticamente todo pronto, ele foi abandonado e os meliantes, os criminosos, furtaram tudo que tinha lá, ar-condicionado, janela, porta privada. Então, enfim, esse tipo de tratamento com a Polícia Civil, com a segurança pública, acaba incorrendo numa grande criminalidade. É por isso que a gente vive, Berg, uma onda que tem meses que reduz, aí tem outro mês que aumenta a criminalidade. A gente não tem
uma continuidade, vamos dizer assim, na diminuição de criminalidade, e a gente sabe que segurança pública não é feito só com polícia, mas na parte da polícia o governo peca muito, e peca principalmente sem dar condições necessárias para o policial civil realizar o seu trabalho. É falta de efetivo, é falta de estrutura, e um dos piores salários de polícia do país, a gente vendo, ainda por cima, uma grande diferença entre o que nós ganhamos e o que o policial civil, que é o gerente das investigações, que é o delegado de polícia, ganha. É uma diferença que no Brasil, Pernambuco é a quarta maior diferença do país. Então, isso tudo se soma a uma função extremamente estressante, a ter que trabalhar dentro de uma pandemia, porque não paramos na pandemia sem condições. Então, se não tínhamos condições antes, durante a pandemia, isso só piorou, tanto que já perdemos mais de 100 policiais para a Covid, muito mais do que perdemos para a criminalidade, e aí o policial civil chegou no seu limite. A gente está vendo o governo fazer propaganda com o nosso serviço, mas não temos reconhecimento, e aí a gente tem que ir fazer alguma coisa, tem que reclamar e tem que berrar, e é o que vai acontecer a partir de amanhã, Ben. Perfeito. Essa sua informação de que mais de 100 policiais acabaram perdendo a vida por conta da Covid, isso é muito grave, até pelo fato da falta de estrutura que o governo oferece, né, para esses profissionais que estão na rua, que estão apurando crime, que estão fazendo aquele trabalho de investigação, né, Rafael? Exatamente. Se você observar, Berg, nenhuma delegacia teve nenhuma mudança muito radical, nenhuma mudança condizente, né, com a necessidade para atender o público, para atender as ocorrências. O crime não parou por causa da pandemia, pelo contrário, né, ele aumentou em determinados segmentos, aumentou o furto, aumentou o roubo, e para isso as delegacias elas continuam abertas. Então nós temos que ter o mínimo, que é aquela proteção de acrílico na frente, que qualquer bodeguinha, você vai em qualquer estabelecimento comercial, ele está lá com a proteção de acrílico entre o atendente e o cidadão. Nós não temos, na maioria das delegacias. Foi o Simpol que no começo da pandemia teve que correr o estado todo para distribuir álcool em gel e máscara, porque não foi fornecido pelo Estado, né, para piorar. Quando o Simpol entra na justiça para garantir isso, ainda em março do ano passado, para garantir o fornecimento desses materiais, o Estado contesta a ação, né, recorre da ação, você recorrer de algo óbvio, né, o policial, tal qual o profissional de saúde, ele não pôde dizer, não quero trabalhar, estou em pandemia, vou ficar em distanciamento. Não, ele estava na delegacia trabalhando. E aí a obrigação do Estado fornecer o material, o Estado não fornece, a gente entra na justiça para que o Estado forneça e o Estado recorre. É por isso que eu falo, eu acho que falta um pouco mais de tratar a segurança pública com a devida importância, tratar a segurança pública e, em especial, os policiais civis com a importância e o respeito que eles demonstram na diminuição da criminalidade, por exemplo, que o governo usa como propaganda. Você faz propaganda com o meu trabalho, Berg, mas você não quer me remunerar, você não quer me dar condições para que eu pudesse fazer mais, inclusive. Né? Eu acho que se o policial civil está reduzindo os crimes da forma como está, se nós tivéssemos condições, nós estaríamos fazendo muito mais. Rafael, agora, a categoria é unida, os policiais são unidos em uma causa própria, ou existe sempre uma desunião, ou alguns policiais que acabam dizendo, o governo do Estado está certo? Eu acho que em relação ao tratamento dispensado pelo governo do Estado é unânime, Berg, a insatisfação da nossa classe. A base da Polícia Civil é muito massacrada. Os nossos servidores como um todo, mas a base dos agentes, escrivães, comissários, os peritos papiloscopistas, auxiliares de perito e auxiliares de legista, que são quem carregam efetivamente essa polícia nas costas, as investigações, não existiria nenhum resultado, nenhuma ação que um delegado ou qualquer outro servidor pudesse dar uma entrevista dizendo que foi o trabalho da Polícia Civil, sem o trabalho efetivo dos agentes e escrivães. E aí, se a gente for observar, eu volto a dizer, não é razoável nem é justificado uma distância salarial gigantesca dessa. Você imagina que um policial civil entra ganhando brutos, né, com um concurso de nível superior. A mesma prova que é aplicada para a Polícia Federal, ele começa ganhando R$ 3.900 bruto, não sobra nem 3 mil líquido dele, iniciando a carreira agora. E um delegado de polícia, que para mim ele tem que ganhar muito mais. Mas o que não dá, o que eu estou falando é a diferença. Um delegado com 3 anos de polícia está ganhando 20 mil. E o policial civil, um comissário, um agente, um escrivão, ganhando 3.900 bruto, para começo de conversa. Então, esse descompasso gera uma animosidade dentro da própria categoria. Por quê? Porque nós carregamos o piano, nós fazemos de um tudo, só que a gente não assina. Embora a gente faça, a gente não assina. Então, há essa discussão interna que a gente precisa melhorar e aprimorar, modernizar o serviço da Polícia Civil, para que outros servidores não policiais, não só os delegados, possam fazer serviços pequenos e, com isso, a gente dá mais fluidez às ocorrências e atender mais gente, mais pessoas. Isso é um ponto.
isso é um ponto de discussão, de pauta, que o sindicato está levando para o governo do Estado, rever todo esse esforço e legalizar as funções que, na prática, os policiais civis de base fazem, porque a gente faz muita coisa, Berger, que não era para a gente fazer. Muita coisa, em tese, só para ser feito pelo delegado. Por exemplo, o TCO, que o escrivão, o agente de polícia faz no TCO todinho, libera a ocorrência. Depois de que vai pegar a assinatura do delegado, né, só pode ser feito com o delegado do lado, que é uma ocorrência que a gente está acostumado a fazer, que inclusive em outros estados a Polícia Militar está fazendo. Então, por que não deixar legalizar aqueles policiais que já fazem, que sabem fazer melhor do que ninguém, fazerem, assinarem e mandarem para a Justiça? Então, são essas coisas que a gente precisa modernizar internamente e, obviamente, também avanço salarial. Por quê? Porque, como eu falei, é a polícia que mais produz e é um dos piores salários do país. E o governo não venha com a desculpa de que é crise, é pandemia, porque a gente vem acompanhando as contas do Estado. O Estado de Pernambuco, nos últimos 5 anos, nunca teve com as contas tão no azul, né? Então pode e deve valorizar esse policial, principalmente quando o governo está fazendo propaganda política em cima do nosso trabalho. Chegou a hora desse reconhecimento vir. Dentro dessa campanha que vocês já vão começar a discutir amanhã, essa campanha salarial, vocês esperam que o governo do Estado escute ou apenas, como faz sempre, pega a demanda, o papelzinho e coloca lá, embaixo da gaveta? Ó, a gente vai atender, mas coloca embaixo da gaveta. Sempre acontece isso, né, Rafael? O governo sempre paga para ver, Berg. Infelizmente, ele acaba esperando para ver a disposição dos policiais e em buscar aquilo que é justo, né? Esse governo a gente já viu que, por exemplo, quando o Simpol foi denunciar irregularidades dentro do IML, o governo, ao invés de resolver os problemas de construir, adequar o IML, fornecer material, ele preferiu entrar com processos administrativos contra mim, contra Áureo, o ex-presidente, contra toda a direção, para que a gente se calasse, né? Essa é a máxima do governo. Mas a gente já está preparado para isso. O que a gente quer é sim dialogar. Nossa disposição, a minha disposição, Berg, sempre foi o diálogo antes de qualquer coisa. Mas eu costumo dizer que não há diálogo quando apenas uma parte quer conversar. Então, não precisa dessa disposição do governo. Ele já sinalizou que não quer tratar de nada financeiro, nada sobre as nossas perdas. Lembrando que os policiais civis, desde 2010, aumentaram a sua carga horária de trabalho em 2 horas por dia. Todo policial passou a trabalhar 2 horas a mais por dia e não recebemos R$1 em compensação por essas horas. Então, isso por si só já fez com que o salário diminuísse. Você passou a trabalhar mais, mas a mesma coisa. O salário diminuiu. Então, a gente espera que o governo se sensibilize, mas já estão preparados para que, caso ele venha com essa mesma desculpa de sempre, de querer empurrar com a barriga, a categoria não vai aceitar. Acho que esse governo ele não está muito preocupado, pelo menos até hoje. Ele não demonstrou muita preocupação com o ser humano, com o indivíduo policial civil. Então, para isso, o que é que a gente precisa fazer? A única preocupação deles são os números. O que é que a gente vai mostrar? Que esses números eles não existiriam sem a base da Polícia Civil. Está trabalhando muito além do que pode, do que deve, vendendo a sua hora de folga por preço muito menor do que o valor que é pago para qualquer trabalhador de hora extra, e a gente vai pôr o pé no freio, até o governo sentar e negociar conosco de forma muito responsável. Porque a responsabilidade que nós temos com o povo, o governo não está tendo com os policiais, e aí a gente tem que cobrar, porque não dá para admitir, velho. 22º pior salário do país, embora seja a polícia que mais desvenda homicídio, né? O quarto maior fosso entre nós e os delegados de polícia do país, das polícias do país, e o governo não quer sentar para poder equacionar isso. Um déficit de mais de 5.500 homens e mulheres na Polícia Civil, e o governo não quer discutir isso. Eu acho que está na hora da gente dar um basta, e esse basta começa amanhã. Qual a opinião do Simpol com relação a essa mudança que aconteceu na Secretaria de Defesa Social, hoje com o comando do Humberto Freire? Eu acho que a linhagem de pensamento, infelizmente, ela está mantida. Por quê? Há quase um mês, Berg, eu encaminhei um ofício pedindo uma reunião com o secretário de Defesa Social para que a gente pudesse estabelecer um novo diálogo, uma nova relação. Afinal de contas, é uma outra presidência do Simpol, embora sejamos o mesmo grupo, e também é um outro secretário de Defesa Social, embora ele também fosse já o secretário executivo. Até agora não tivemos resposta. Nós passamos há mais de 2 anos com o antigo secretário Antônio de Pado esperando, né, uma conversa para que a gente pudesse demonstrar toda a nossa disposição de apontar os caminhos também, sabe, Berg? Porque eu acho que, às vezes, os gestores, até o próprio governador, ele não sabe o que está acontecendo na ponta. É por isso que o papel do sindicato não é só reivindicar, é reivindicar apontando saídas com os olhos de quem faz a segurança pública lá na delegacia, né, que faz a segurança pública nas investigações todo dia percorrendo os bairros de Caruaru e região,
que vai fazer as ouvidas como os escrivães de polícia fazem. Muitas vezes, veja só mais um exemplo, toda ouvida, todo depoimento, seja de testemunha, seja de acusado, seja de vítima, ele tem que ser feito, aquela ouvida que vai, sei lá, o termo de depoimento que é feito na delegacia, que quem faz, em 99% das vezes, é o escrivão de polícia sozinho. Pela lei, esse depoimento tem que ser feito por um delegado de polícia. O escrivão ele é só para botar no papel o que o delegado dita. Então, nós já fazemos isso e não há prejuízo na qualidade do que nós fazemos. O que a gente quer é que isso esteja no papel, que a gente pode fazer, porque o policial civil fica à mercê de uma punição. O policial civil que faz isso, ele faz para ajudar o povo, mas fica à mercê de punição. Por quê? Porque pela lei ele não pode fazer. Então, essas coisas que a gente poderia tratar com o secretário, que talvez demonstrasse todo o nosso conhecimento da nossa base e do funcionamento da Polícia Civil, que muitas vezes os gestores não têm, mas que por uma falta de disposição democrática para o diálogo, o governo perde uma grande oportunidade de pegar boas ideias do Simpol para aplicar e melhorar o serviço de segurança pública que é prestado à população e melhorar também a vida do policial, porque é isso que tem que ser entendido. Investir no policial, investir no serviço público, é investir na melhora desse serviço público a ser prestado para o povo. É só isso que a gente quer. Tá certo que o Simpol está querendo diálogo, está querendo conversar com o governo do estado, mas digamos que o governo do estado diga, a gente não quer conversa. Existe possibilidade de paralisação, de situações mais fortes do Simpol? Como eu falei, a categoria está completamente unida, ela entendeu que o momento é esse, entendeu que não dá mais para aceitar o argumento do governo de que não tem caixa, porque nós fizemos um estudo junto ao DIEESE mostrando que o governo está com muito caixa. O próprio governo, a lei de responsabilidade fiscal impõe que a cada 4 meses ele divulgue como estão as contas do Estado, e a gente vem acompanhando isso há mais de ano. E a gente viu que a tendência do Estado ele está aumentando a arrecadação e diminuindo as despesas. Então, se o governo vier com essa mesma conversa, sem respeitar a nossa categoria, nós vamos sim partir para movimentos muito fortes, inclusive amanhã, caso a reunião que acontecerá com a secretária de administração às 9 horas não tenha nenhuma sinalização de melhoria concreta para os policiais civis, nós não vamos esperar mais. Nós começamos uma operação padrão amanhã, a partir do meio-dia, e pode haver, sem sombra de dúvidas, ao longo do caminho, enquanto o governo não sentar conosco de forma muito firme, muito concreta, a gente pode ir sim para paralisações, entregar o extra. Nós já temos a sinalização, Bernie, de entregar os extras, né, que é o policial civil, ele vende a hora de folga dele por um valor que é menos da metade do que um trabalhador comum deve receber a título de hora extra. Então, a gente já tem um indicativo, a categoria já deu um indicativo, que caso o governo não avance a operação padrão agora, a entrega desses extras, o que vai acarretar no fim de todas as delegacias de plantão no Estado que funcionam, né, à base desse serviço voluntário do policial que vende sua folga, com exceção de Recife, Caruaru e Petrolina, Bernie. Todas as outras delegacias de plantão no Estado funcionam na base do policial civil que vende a sua hora de folga. Veja só, o policial civil, um comissário de polícia, ele era para receber por 12 horas de plantão, como hora extra, R$ 816. Ele recebe 200. Ele está perdendo R$ 616 que o Estado rouba o policial. Não tem outra palavra a dizer. O Estado rouba o policial porque não paga aquilo que é pago para qualquer trabalhador. Então, trabalhar diante dessas condições é o que a gente já vem fazendo há décadas. Chegou a hora da gente dizer que não dá para poder trabalhar desse jeito se o governo não quiser conversar conosco e pelo menos começar a diminuir todos esses problemas. E sim, paralisações também estão no nosso horizonte. Vamos começar com a operação padrão. Já temos essa sinalização de que vamos entregar os extras e tudo vai ser discutido, mas depende da disposição ou não do governo do Estado de conversar conosco, porque essa disposição nós temos, nós queremos dialogar, nós queremos construir, mas não vamos aceitar ser enrolados, nem vamos aceitar que essas coisas tão sérias sejam empurradas com a barriga. Isso que você coloca deixa o policial estressado, sobrecarregado, psicologicamente o policial ele não rende aquilo que deveria, né, Rafael? Exatamente, nós temos um serviço, Berri, que é o segundo serviço mais estressante do mundo. O policial ele só perde para os mineiros, daqueles minas de carvão, minas de diamante na África. Então, depois desse pessoal que trabalha enfurnado debaixo da terra 15, 20, 30 dias, né, com medo de desmoronamento, de morrer ali sufocado, enfim. Tirando esse pessoal, o segundo trabalho mais estressante do mundo é o do policial. E você trabalhar em condições extremamente insalubres, com delegacias caindo aos pedaços, com a falta de efetivo, e com um dos piores salários do país,
vendo os seus chefes ganhando 5 vezes mais do que você, faltando efetivo, enfim, e o governo não querendo negociar, não querendo conversar, é complicado. Então, o policial ele chegou no limite dele, o Simpol, de forma muito prudente, tentou ao longo desse tempo, eu assumi no final de novembro, Berg, de lá para cá, a gente andou a categoria, porque como a categoria não parou, a nossa obrigação é andar com todo cuidado, respeitando o distanciamento, levando álcool, levando máscara, usando máscara, mas andamos e fomos visitar o policial, já que ele não pôde vir para uma grande assembleia em Recife, a gente foi visitá-lo em 32 assembleias ao longo do estado todo, conversando com o policial, aprovando essa pauta que foi apresentada ao governo e dizendo, nós temos que estar unidos para esse momento, e o policial disse, nós estamos unidos, Rafael, nós vamos buscar essa valorização não por outra coisa, porque não é justo o tratamento que nos dispensam, nem muito menos nós podemos aceitar um desrespeito desse tamanho, seja do governo, seja da própria polícia, seja dos nossos chefes. Então a gente quer conversar, mas se não tiver conversa, nós vamos mostrar o nosso valor, Berg. E eu tenho certeza de que a população vai entende o lado do policial civil e vai defender o nosso movimento. Aqui no interior do estado, especificamente na cidade de Caruaru, a gente tem um problema sério. Aliás, isso aqui não é só de Caruaru, mas isso aqui acaba atingindo toda a região, viu, o Rafael, que é essa questão do rabecão. O rabecão, quando dá algum problema, quando quebra, né, aquele carro do IML que vai buscar corpos de pessoas mortas, quando quebra é um Deus nos acuda. Funerárias pegam corpos para levar até o IML, ali ao lado do Hospital Regional do Agreste. Enfim, é de conhecimento, né, do Simpol essa questão do rabecão, essa falta de estrutura e até mesmo, não sei nem se a palavra é vergonha, que acontece aqui no interior do estado. Hein, Rafael? A vergonha, quem passa, Berg, somos nós, policiais, porque não conseguimos atender a população no momento que ela mais precisa. É vergonha para a própria população que paga impostos muito caros, mas só quem parece que não tem vergonha é o governo. Né? Por quê? Porque essa situação ela se repete há muito tempo. Eu recentemente fui a Caruaru, mais uma vez denunciei essa situação do rabecão. Não dá para admitir que a verba que vai para a SDS não seja capaz de comprar pelo menos mais uma viatura para funcionar na região de Caruaru. E veja só, Berg, nós vamos disponibilizar ao longo dessa semana os estudos que nós contratamos junto ao DIEESE, que apontam que Pernambuco é um dos estados que menos investe em segurança pública no país. Veja só, ao mesmo tempo que ele está fazendo propaganda de diminuição de homicídio, 14,8%, né, de maior apreensão de armas, 47% no aumento de apreensão de armas, diminuição de crimes contra o patrimônio, é um dos estados que menos investe. Isso só prova que o policial está fazendo das tripas coração, está fazendo milagre, Berg. O que é que aponta? Que a SDS investe, que o estado de Pernambuco, como um todo, ele investe muito pouco em segurança pública. Veja só, Pernambuco é a 11ª economia do Brasil, mas é apenas o 22º estado em termos de investimento em segurança pública. Isso não quer dizer que a SDS não tenha dinheiro, a SDS tem muito dinheiro. O problema é que é uma burocracia muito grande, a estrutura da secretaria. Há tempos que a gente fala que essa secretaria ela não funciona, ela é um grande elefante branco, né, que se arrasta muito, consome muito e vai muito pouco para a ponta, vai muito pouco para a delegacia. O exemplo é isso, falta rabecão em Caruaru, falta concluir as obras do complexo de perícias, que agora é uma reconstrução, não é mais conclusão das obras. Tem que ser feita uma reconstrução do complexo de perícias que fica aí na Avenida Brasil, e que deveria funcionar o IML também. O novo IML era para funcionar aí com pelo menos 4 viaturas, né, para atender toda a região, mas o que é que acontece? Fazem um ajeitadinho atrás do Hospital Regional do Agreste, né, a gente funciona de favor no SVO e a gente não vê, não é por falta de dinheiro, o que falta é capacidade de gerenciamento das verbas públicas destinadas à segurança pública e o maior aporte pelo governo do Estado de verbas para a segurança pública. Tá aí, a gente vai repassar para todos, ainda essa semana, todos esses estudos que apontam vergonhosamente Pernambuco como um dos piores estados em termos de investimento para a segurança pública, e o resultado é isso. Falta viatura, falta combustível, falta colete, falta dignidade para o policial trabalhar, e ainda assim ele está produzindo. O que não dá mais é para continuar produzindo nessas condições, enquanto o governo não quiser conversar conosco, não se debruçar e não resolver os problemas dos policiais para resolver o problema do atendimento de segurança à população, o Simpol não vai parar. Ô, Rafael, ainda falta isso tudo, combustível, colete, delegacias caindo aos pedaços, ainda tem tudo isso aqui no estado? Ainda sim, Berg. A gente teve recentemente a delegacia de São José do Egito, no sertão do Pajeú, que foi
despejada por falta de pagamento. Porque grande parte das delegacias, elas são um puxadinho, são adaptações mal feitas de casas residenciais. Então, era para se ter uma padronização. Eu cito como exemplo o estado do Ceará. O estado do Ceará ele tem praticamente a mesma quantidade de cidades que Pernambuco, cerca de 184, 185. Tem uma renda e uma população também muito próxima, uma realidade socioeconômica também semelhante, mas lá nós temos estruturas de primeiro mundo para a Polícia Civil, no estado todo, do litoral ao sertão. E aqui o que a gente vê é isso, a delegacia sendo despejada, o Simpol tendo que entrar na justiça para inaugurar a delegacia, que ficou quase toda pronta, mas por besteira não tinha sido terminada. E a SDS deixou para lá, e a Polícia Civil deixou para lá e não quis finalizar nem concretizar. Então a gente tem um raio-x muito ruim das delegacias no estado todo. Tem algumas exceções, mas elas não chegam às exceções, às unidades com condições mínimas necessárias para o serviço de investigação realizado pelos policiais civis, não chega a 10% das delegacias do estado. Então, 90% é caindo aos pedaços, a grande parte são casas alugadas, trabalhando, funcionando de forma improvisada. Acho que Itacaratu, recentemente, nós fizemos uma denúncia e por aí vai. Então, a situação ainda é essa. Coletes foram comprados recentemente, mas ainda assim não tem em quantidade suficiente para todos os policiais civis. Então, isso é o mínimo. Nossas armas são armas que há muito tempo a gente pede a troca delas porque são armas muito ruins, são armas que falham, policiais já foram vítimas dessas armas e até agora o que a gente tem de resposta da chefia de polícia, porque a nossa própria polícia civil ela não tem autonomia para comprar as armas dos policiais. Tem que ir para a SDS, 70% da SDS, os cargos de gestão são ocupados por policiais militares que, com todo respeito, eles entendem muito bem do funcionamento da Polícia Militar, mas não entendem do funcionamento da Polícia Civil. E nós não podemos gerir o nosso próprio orçamento para investir naquilo que a gente sabe que está faltando para a Polícia Civil. Então, diante de tudo isso, o que a gente vê são estruturas muito precárias e a gente trabalhando. Ninguém pode dizer, o governo não pode dizer que o policial civil não está trabalhando, porque senão ele não estava tendo propaganda política para fazer em cima do nosso serviço. E a gente sabe que a criminalidade ela não para, né? Enquanto o policial está com a arma lá que está falhando, né? Está com problema, a criminalidade tem arma muito mais moderna. Por isso que acaba até observando e atentando contra a vida de policiais, né, Rafael? Exatamente. É por isso que nós temos uma postura, viu, Berg, muito contundente com relação à liberação de armas. A arma é para estar na mão de polícia e ponto. Quando você tem armas na mão da população, o que é que acontece? São mais armas disponíveis para o bandido que não compra arma, ele rouba a arma, obterem armas para irem assaltar o próprio possuidor da arma ou para matar a polícia, né? Para entrar em confronto com a polícia. Então, essa política armamentista ela não serve para o policial, para começo de conversa. A arma é a única vantagem que a gente tem. E veja só, um policial, para poder utilizar uma arma, se ele utilizar de forma irresponsável, a primeira coisa que acontece é ele perder o emprego. Então, nós temos, por si só, um freio muito grande para usar essa arma. Acontece em casos pontuais, mas são mínimos diante da quantidade de policiais. Né? Óbvio que às vezes a gente tem algum colega que está passando por problemas e eu volto a dizer, o policial hoje está cada vez mais doente, porque é muita cobrança, o serviço aí por si só é estressante, está trabalhando no meio da pandemia sem condições e com baixíssimo salário, um dos piores do país. Então isso é muita pressão, às vezes acontece, mas a gente não pode ser conivente com o erro, mas também não podemos tirar a grande maioria esmagadora dos policiais que são trabalhadores, são trabalhadores que cumprem muito bem suas funções por um ou outro que acaba desviando. Mas imagine a população toda armada. Está aí, esse aumento da apreensão de armas não é à toa, porque a criminalidade está tendo um acesso mais fácil a armas, consequentemente tem mais armas circulando para poder a gente prender. E no final das contas, quem é que acaba sendo a primeira vítima? É o policial juntamente com o cidadão. Então, é preciso sim um investimento muito grande nisso. A polícia ela precisa de capacitação perene. O que a gente não vê é cursos de formação, de reciclagem, e não é só, eu não falo nem só dos cursos práticos, né? Curso de tiro, curso de abordagem, os cursos teóricos também precisam ser com frequência renovados. Eu me lembro que ano passado nunca aconteceu na região do Sertão do Araripe, como nunca aconteceu, acho que na região do interior, um curso de saque velado para os policiais civis num espaço adequado, num clube de tiro de um policial lá na região de Araripina, e quem ministrou, quem forneceu o instrutor e deu o certificado foi o sindicato. Por quê? Porque a polícia não leva esse serviço. Então a gente tem que trabalhar também, fazendo o papel do Estado de ajudar o policial a se capacitar para que ele erre menos na rua. E às vezes é muito fácil
condenar um policial ou criticar um policial quando ele tem uma fração de segundos para decidir, né? Às vezes, ele tem que decidir entre a vida dele e a vida de um cidadão que está ali em uma fração de segundos, e não é fácil, principalmente sem ter a capacitação adequada, sem ter um treinamento periódico para que ele recicle as suas habilidades. Então, o que a gente vê, Berg, é uma situação muito ruim do policial. Se a gente juntar tudo, um dos piores salários do país, o policial que mais trabalha, o policial que menos tem condições de estrutura, o policial que não recebe hora extra, eu acho que a gente fez muito durante muito tempo, e agora está na hora da gente botar o pé no freio para poder o governo ver se nos escuta, já que não tem outra forma de nos ouvir. Ok, Rafael Cavalcante, obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal de Caruaru. Berg, eu que agradeço mais uma vez, né, a disponibilidade do espaço. Peço que a população entenda o nosso lado, defenda a sua polícia. Eu costumo dizer que os governos passam e os policiais ficam. Nós somos servidores do povo de Pernambuco, não é de nenhum governante. E a gente precisa de condições para poder defender o nosso povo, e é por isso que a gente vai estar nas ruas a partir da manhã, meio-dia, Assembleia aqui no Simpol. Lembrando, viu, Berg, a gente, para dar mais uma demonstração do nosso compromisso com o povo, não é só a Assembleia, não. Em Recife, em Garanhuns, Arco Verde, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina, haverá um café da manhã para os policiais, com a doação de sangue para o Hemop. Os policiais vão doar sangue ao Hemop, e também nesses locais haverá arrecadação de alimentos para a gente distribuir para a população, porque a gente sabe como a situação está difícil para o povo, né, sem emprego, sem renda, e o Simpol e os policiais civis, além de ajudar no combate à criminalidade, também vão fazer essa ação solidária amanhã, essa ação social, doando sangue e arrecadando alimentos, tá bom? Defendam o seu policial, defendam o Simpol, porque a gente está na luta para melhorar a segurança pública de todos nós. Ok, conversamos com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, Simpol, Rafael Cavalcante. 2h46.